Boa noite, igreja, tudo bem? Queria te convidar a estar mais nesse domingo, culto da família, que nós possamos adorar ao Senhor, nós possamos agradecer ao Senhor por essa semana que está acabando e por essa semana que está para começar. Que nós estejamos com o coração cheio de fé, de esperança, que o melhor Ele há de vir sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. E que a vontade do Senhor ela venha ser feita sempre nas nossas vidas, todos os dias, em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos começar a adorar o Senhor Jesus, que nós possamos começar a atrair a presença dEle. Fala para Ele: Senhor Jesus, estabeleça, Senhor, o Teu trono nas nossas vidas. Que os céus venham sobre as nossas vidas, que a Tua vontade seja feita, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. No céu, santificado é o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade, Pai nosso. Estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Teu reino venha na terra como no céu. Teu reino vem. Teu reino vem sobre nós, Senhor. Teu reino vem sobre a nossa vida, nossa saúde. Teu reino vem. 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 Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. E sobre nós, Senhor Jesus, diga para Ele mais uma vez: Pai nosso que estás no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós teu reino, seja feita a tua vontade na terra
sobre nós. Teu reino vem, teu reino vem. Nós abrimos nosso coração. Teu reino vem, teu reino vem. Erga o som da sua voz e declare: teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem, teu reino vem. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória para sempre. Amém. Obrigada, Senhor Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, nós te adoramos, Senhor. Nós queremos mais, nós queremos mais. Mais profundo do mar, nos mais altos céus. E mesmo se o medo chegar, tu estás comigo. Nunca esteve longe de mim. Diga isso pra ele, meu coração. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Mais profundo do mar, os mais altos céus, Senhor. Nos mais altos céus.
Ele está com você. Nunca esteve longe de mim. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Pois tudo que eu sou, o que eu quero ser, que eu planejo ser, pertence a ti, só a ti, Deus. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Meu coração te pertence. Espírito Santo de Deus, tenho tanta fome de ti, tenho tanta sede da tua presença. Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. Meu desejo é maior de tudo que eu possa, Deus.
a sede da tua presença. Te desejo noite e dia. Não há nada que eu queira mais. Oh, Senhor, meu desejo é maior de tudo que eu possa descrever. Minha vontade é de ser para sempre só eu e você. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo. Diga isso pra ele: eu vou te buscar. Eu vou te buscar até te encontrar, até que eu tenha mais de ti. Vou subir aos céus, vou descer ao mar, mergulhar no mais profundo só pra te encontrar. Obrigada, Senhor. Nós iremos te buscar. Nós iremos te buscar, Senhor, com tudo que é em nós. Nós cremos, Senhor, sobre as tuas promessas. Nós cremos que o Senhor não nos deixa só. Nós não estamos desamparados. Oh, Senhor Jesus. Nós queremos mais e mais a tua presença todos os dias. Não apenas, Senhor, sobre quatro paredes, sobre um teto, mas que nós sejamos o templo do teu Espírito Santo. Que nós possamos, Senhor, ter uma aliança contigo, em nome de Jesus. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. Os olhos dele estão sobre você, querido. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, tu és fiel.
que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem, eles permanecem sobre nós. Oh Senhor Jesus, os teus ouvidos e os teus ouvidos, clame Ele, querido, clame Ele, estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Nós podemos enfrentar, querido, muitas coisas nas nossas vidas. Nós podemos passar por muitas situações, dificuldades, tudo aquilo que vem tentado nos impedir, querido, de seguir na caminhada com Cristo. Nós podemos passar por tudo isso. Nós podemos estar fracos, nós podemos estar quase que desistindo, mas o Senhor, Ele é conosco. Então, independente daquilo que você venha passar, você tem alguém que luta por você, você tem alguém que peleja por você, querido. Então, eu queria te convidar que você pudesse começar a orar, que você pudesse começar a agradecer ao Senhor, porque Ele está à frente da tua batalha, Ele tem lutado todas as tuas guerras. Então comece a profetizar, querido, que tudo isso que tem passado, toda enfermidade, querido, que ela venha cair por terra em nome de Jesus, porque o Senhor, Ele está conosco, Ele é à frente, Ele está à frente. Nós cremos, Senhor, que nós possamos passar, nós vamos passar o que for, mas o Senhor vai estar conosco. Nós sabemos quem luta por nós, nós sabemos quem entregou a vida por nós, nós não desistiremos. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Diga para Ele novamente: posso enfrentar, Senhor, posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer.
de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluias! Glória a Deus! Boa noite, igreja! Boa noite para você que está tendo acesso aí pela primeira vez a essa palavra, através do link, né, que foi enviado para você. Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. Depois desse louvor maravilhoso, abençoado, nós temos a oportunidade de mais um domingo, né, de mais um dia, celebrarmos ao Senhor. Assim como eu sempre falo, nós temos o privilégio de já começarmos a semana, né, o primeiro dia da semana, louvando ao Senhor, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele é, por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Então eu gostaria, você que está aí com a sua família, né, sentado aí com o seu esposo, a sua esposa, os seus pais, irmãos, amigos, você que está aí nesse momento de isolamento social, podendo estar junto, fala com essa pessoa aí, seja bem-vindo ao culto de adoração ao Senhor. Graças a Deus. Amém, queridos? Antes de entrar na palavra, né, eu gostaria de falar primeiramente dos nossos dízimos, as nossas ofertas, o nosso parceiro de Deus, e deixar aqui esse recado importantíssimo para que nós venhamos a continuar sermos fiéis ao Senhor. Aqui está aparecendo os dados bancários com o número da conta, a agência e também o número de telefone para que você, quando fizer enviar o comprovante aí da sua oferta, do seu dízimo, seu parceiro de Deus, para que nós possamos orar pela sua vida, orar para que Deus possa guardar as suas finanças em nome do Senhor Jesus. Nós cremos que esse momento vai passar, mas nós também cremos que esse momento é um momento de aprendizagem, né? Aprendizado, vamos falar assim, para que venhamos a entender o propósito de Deus dentro da luta, da dificuldade. Por isso eu quero te desafiar, em nome do Senhor Jesus, você permanecer fiel, permanecer sim com o seu compromisso, a sua aliança com o Senhor, através dos dízimos, das ofertas, do parceiro de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gostaria de orar por esse momento. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela fidelidade, ó Pai, da tua igreja, pela fidelidade dos teus filhos, de cada membro, cada pessoa, ó Deus, que está tendo acesso agora a esta palavra. Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos a permanecer firmes, ó Pai, sendo fiéis ao Senhor, através dos dízimos, das ofertas, do parceiro de Deus. Pai amado, que o Senhor possa guardar, em nome do Senhor Jesus, cada vida financeira representada. Ó Pai, em nome de Jesus, guardar cada coluna financeira desta igreja, deste tempo físico, natural. Nós sabemos que essa proteção começa no sobrenatural, quando o Senhor coloca sim as tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Eu quero agradecer ao Senhor pela fidelidade, em nome de Jesus. Aleluias, graças a Deus, graças a Deus. Eu quero enfatizar, queridos, que esse telefone também é um telefone de pedidos de oração, que você não deixe de enviar a sua mensagem, falando das suas dificuldades, das suas limitações, para que a gente possa, como igreja, orar por você, em nome do Senhor Jesus. Não deixe de enviar aí, né, a sua mensagem. Nós queremos e vamos orar por você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos entrar na palavra, né, que é um momento muito importante nesse culto. Um dos momentos importantes desse culto é a palavra de Deus. Eu quero compartilhar com você uma mensagem
E antes, mais uma vez, eu quero orar. Você pode, por favor, fechar os seus olhos e da forma qual você se encontra, colocar a mão no seu coração, por favor. Amém. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade a qual temos de celebrarmos ao Senhor através desse culto. Pai amado, nós te agradecemos por tudo que o Senhor já fez. Obrigado, ó Pai, por este louvor. Obrigado, Senhor, pelos dízimos, as ofertas, o parceiro de Deus. Obrigado, ó Pai, por cada palavra já dita, ministrada neste altar. Mas nós queremos mais, Senhor. Fala conosco através da palavra que será ministrada. Usa a minha vida, usa a vida de cada pessoa que está tendo acesso a esse conteúdo, que está recebendo essa palavra. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, que nós venhamos a alinhar os nossos corações com o coração do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, né? Com muita gratidão e temor ao Senhor que eu venho trazer mais uma vez essa palavra a qual o Senhor trouxe ao meu coração, querido, e que você, ao terminar esse culto, que você possa ser tocado em nome de Jesus. Você que pode, abre por favor a sua Bíblia no livro de 1 Samuel. O capítulo é o capítulo 16 e o versículo é o versículo 6. 1 Samuel, capítulo 16, o verso 6. Amém? Graças a Deus. Deixa aberto aí. A Bíblia, né, conta que o profeta Samuel, ele recebeu uma ordem do Senhor, ele recebeu uma direção do Senhor, né? Deus pediu a Samuel, que era um profeta, um instrumento de Deus na terra, que ungisse um novo rei para substituir Saul. Saul havia tinha entristecido ao Senhor. Saul, eu ia usar um termo, por isso que eu paralisei, mas é um termo forte, né? Uma palavra muito forte. Mas Saul tinha decepcionado ao Senhor. Saul tinha entristecido o coração de Deus. E a palavra que eu quero trazer essa noite, eu quero falar sobre visão. Da forma a qual nós enxergamos, né? Da forma a qual temos a ótica das coisas e da forma a qual o Senhor tem a ótica dele. Mas aqui Deus ele tinha direcionado a Samuel, pedido a Samuel que fosse até a casa de Jessé, para que viesse à casa de Jessé e escolhesse um dos seus filhos para que assumisse o lugar de Saul, o qual tinha decepcionado a Deus. Amém? E 1 Samuel 16,6 fala assim: certamente este está diante de mim, é o rei de Israel. Quem que pensou dessa forma? Era Samuel pensando a respeito de Eliabe. Eliabe era o irmão de Davi, né? E a Bíblia fala que ele era um homem muito formoso, né? Que tinha um porte físico elevado, era um homem forte, representava ali sim, tinha uma aparência sim de um rei. Por isso que Samuel ficou impressionado, e quando foram apresentados os filhos, a aparência de Eliabe, ela tinha gerado uma atratividade na visão de Samuel. Samuel já dava por concluída a missão, né? A missão era ungir o rei para o lugar de Saul. E ele já bateu o olho em Eliabe e falou: opa, missão concluída.
mas não era dessa forma, querido. Na mesma hora, né, quando ele tem essa ótica, essa visão, Deus chamou a atenção dele e de imediato já advertiu, falando assim: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estrutura, da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como um homem. Ou seja, a direção de Deus aqui para Samuel era para que Samuel não se atentasse com aquilo que ele estava vendo, porque era uma visão natural. E Deus adverte falando assim: esse não me agrada, Samuel, esse não me agrada. Não vê como você vê, mas tenta entender o que está no meu coração. Era isso que Deus estava advertindo Samuel. Ele continuou falando: pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha o coração. Deus não olha a aparência, Deus olha o coração. A visão de Deus era essa. Não é o externo e sim o interno. Isso que Deus estava mostrando para Samuel. Não era por causa do porte físico, né, do físico de um guerreiro, porque naquela época era normal, né, homens fortes por causa das grandes batalhas a quais serviam os reis, inclusive o próprio rei Saul. Homens que serviam ao rei Saul, e a Bíblia conta que os irmãos de Davi, eles faziam parte do exército. Mas a ideia aqui não era olhar o físico, não era olhar a naturalidade. A visão de Deus não é a aparência, a visão de Deus é o coração. E nós vamos falar muito disso essa noite. Então devemos entender que a nossa visão humana, ela é limitada, mas a visão de Deus enxerga muito mais, vai além, né? É bem diferente de nós. Sendo assim, o que Deus faz? Deus adverte Samuel: ei, Samuel, não é esse. Nós vamos procurar. E Samuel ainda questiona a Deus: já foram todos. E ele fala com o próprio Jessé, né? Mas já acabaram seus filhos? E Samuel nem lembra de quem? De Davi, que estava no pasto, né, cuidando das ovelhas. Era um esquecido, o filho mais novo, esquecido, e ali nem estava presente. E aí o texto fala que quando Samuel foi apresentado a Jessé, Jessé faz questão ali de servir um jantar, mas até que Davi chegasse, o jantar não poderia ser servido, porque essa era a direção do Senhor. Amém? E eu quero entrar na palavra, né? Esse foi uma introdução para a gente entender. Primeiro, a visão de Deus, ver o que tem de melhor em nós. O que eu quero falar, queridos, é que a visão de Deus é uma visão ampliada, né? Deus enxerga em nós o que há de melhor. Se muitas de nós viéssemos a ser questionados, isso com facilidade, se alguém chegar para você e falar assim: eu gostaria que você enumerasse as suas qualidades, e aí você vai pensar, você vai ter dificuldade para falar das suas qualidades. Mas se alguém chegar para você e falar assim: eu gostaria que você numerasse os seus defeitos, eu tenho certeza que uma lista, né, ia faltar espaço no pedaço de papel, porque nós temos mais facilidade de apontar os nossos defeitos, e assim também nós temos mais facilidade de apontar os defeitos do próximo. Muitas vezes nós procuramos ver aquilo que é somente o que é visível, mas Deus enxerga o que é invisível aos nossos olhos. Amém? Muitas pessoas se sentem fracas, incapazes, por isso não conseguem ser felizes. Muitas pessoas não têm a ótica, não têm motivos, né, que faz ter visões
para ter uma vida saudável, eu falo de saudável, é o bem-estar consigo mesmo, porque consegue ter uma visão distorcida de si próprio e esquece da visão a qual Deus tem de nós. Amém? Aqui eu até coloquei que a gente consegue enxergar os nossos defeitos, né? E a gente acaba julgando, falando das nossas limitações. Eu trouxe aqui como exemplo, anotei aqui, para que a gente possa usar o próprio Moisés. Moisés foi um grande líder, amém? Uma grande referência. Nós já falamos muito de Moisés esses dias, mas se a gente fosse pegar Moisés e fôssemos olhar a Moisés com os nossos olhos naturais, antes de ver aquilo que a Bíblia relata sobre Moisés, que foi um líder, que foi uma grande influência, a nossa visão natural com relação a Moisés seria um homem sem terra, um homem fracassado, morava de favor na casa do sogro, e se não fosse o bastante, né, ainda era gago. Imagina, o que Deus precisava usar de Moisés era a sua autoridade, e para impor a autoridade ele precisava falar, ele precisava expor, ele precisava trazer a opinião de Deus e transmitir a opinião do Senhor, a vontade do Senhor para aqueles que eram liderados por eles. E o cara era o quê? Gago. E aí, se fosse a nossa visão, ou se fosse Samuel não ia escolher Moisés por causa dos defeitos. Mas Deus não olha como o homem, Deus olha o coração. Amém? A visão de Deus é diferente. A visão de Deus não está presa às nossas limitações, mas a visão de Deus se prende naquilo que Ele pode fazer de nós. Ele nos capacita. Ele nos capacita. Deus não pegou Moisés já pronto, Deus não já pegou Moisés preparado, mas Deus capacitou Moisés, porque Deus enxergava em Moisés um grande líder, uma grande referência. Amém? O que nasce grande é monstro. O que já nasce gigante é monstro, é assustador. Por isso que muitas vezes nós temos o sentimento de inferioridade. Queridos, não é esse sentimento que nós devemos ter. O que nós precisamos entender e enxergar é a nossa dependência no Senhor. Era isso que Moisés tinha. Ele dependia de Deus, ele esperava no Senhor. Amém? Aos nossos olhos, aquele homem, Moisés, ele não tinha nenhuma perspectiva de futuro, mas Deus o honrou e o transformou como um grande libertador do povo de Israel. Aleluias! Aleluias. E o interessante é que nem mesmo Moisés se achava capaz de realizar a obra de Deus. Por quê? Porque ele era tímido, tinha uma visão distorcida de si mesmo, era um cara limitado. Todo homem, queridos, quando é escolhido por Deus, ele questiona a Deus pela a sua capacidade. Foi assim com os grandes profetas e com os pequenos profetas. Amém? Nós precisamos entender que às vezes sim, nós devemos encontrar em nós os defeitos, mas isso tem que ser com a ideia de mudar e não se acomodar. Se você consegue enxergar seus defeitos, procure mudar através daquilo que Deus pensa sobre a sua vida. Foi isso que Moisés fez. Deus sempre vê o que há de melhor em nós. Fala com a pessoa que está do seu lado. Deus sempre vê o que há de melhor em nós. Sabe por quê? Mesmo você olhando para a pessoa que está do seu lado, você consegue enxergar os defeitos dela. Eu gosto de usar exemplo, de marido e mulher, ou de esposa e esposo, porque é o maior, acho que é um dos maiores exemplos para a gente citar a questão da visão. Porque quando a gente namora antes de se casar, cada um está para sua casa, Então você não vê ali sua esposa, não vê seu esposo todos os dias.
E quando você casa, junta os panos com a bênção do Senhor, você começa a ver os defeitos, começa a enxergar os defeitos. Você percebe até que o seu esposo tem mau hálito, que a sua esposa tem mau hálito, né? Porque no namoro o gostinho é só do Trident. Mas quando junta ali, queridos, aí você vai perceber que ela tem falhas, que tem defeitos. Mas sabe qual que é o interessante? Porque você não se apaixonou pelos defeitos, você se apaixonou pela qualidade. É assim que Deus é conosco. Deus, Ele não se apaixona pelos nossos defeitos, mas sim pelas nossas qualidades. E a gente se apresenta dessa forma perante ao Senhor, amém? Então Moisés ele mostrou a diferença por aquilo que Deus fazia com ele. Deus sempre vê o que há de melhor em nós, e a história de Moisés nos mostra a grande diferença entre o homem e o Senhor. Qual que é a diferença do homem e o Senhor? Porque o homem enxerga a naturalidade, mas Deus vê em nós aquilo que é sobrenatural. Amém? Deus já enxerga em nós lá na frente, enquanto nós estamos presos aqui agora nas nossas dificuldades, mas Deus enxerga já as mudanças, Deus enxerga a transformação. Amém? Isso que faz a diferença. Nós vemos a fraqueza, né? Deus vê o potencial. Você enxerga os defeitos, mas Deus vê a qualidade. Ele chama aqueles que foram rejeitados, os tímidos, os esquecidos, e torna o quê? Valentes e vencedores. Moisés era um esquecido, um derrotado na ótica natural, mas Deus fez o quê? Um grande líder. Amém? Deus ele capacita, né, aqueles que são escolhidos. Ele não escolhe somente os capacitados ali, mas se você for escolhido, Deus vai te capacitar. Por isso que eu falei, o que já está pronto, querido, o que já está pronto não pode mais ser mudado, não pode mais ser melhorado. Por isso que o processo é tão doloroso. Para Moisés chegar na ótica, na visão a qual agradava a Deus, ele precisava passar por um processo. E é assim comigo, é assim com você, amém? Nós precisamos passar pelo processo até chegar numa vontade perfeita de Deus, a qual agrada ao Senhor. Por isso que o processo é necessário em nossas vidas. A visão de Deus vê além da aparência. Como assim, pastor? A visão humana costuma, valorizar os dons, a beleza exterior, o nível social, a formação familiar, a cultura, a capacidade, a intelectualidade, quase que eu falei em línguas aqui agora, tantos outros atributos, mas para Deus essas coisas não são importantes. Aleluias. Você precisa ter dons, você precisa ter capacidade, você precisa ser talentoso, mas isso para ocupar posições, ocupar cargos. Para Deus, você precisa ter dependência dEle, amém? Você precisa depender do Senhor. Dons são necessários para você usar aqui na igreja, para você usar pregando o Evangelho, ministrando o louvor. Dons você precisa ter para ganhar uma alma para Cristo, para ser atraente, amém? Você precisa ter sabedoria, conhecimento, sim, ser capacitado, ser inteligente, sim, para ocupar cargos, para fazer a diferença no seu trabalho, para fazer a diferença na sua faculdade, na sua escola, para fazer a diferença na sua casa, no seu casamento. Você precisa ser inteligente, sim, mas isso na visão do homem, na sua visão. Mas para Deus, querido, você precisa ser dependente. Tudo isso não tem validade se você não depende de Deus. Aleluias. Essa é a visão, esse é o conteúdo, Quando a gente lembra da história de Samuel aqui, quando eu comecei falando que Samuel ele olhou rótulos,
ele olhou aquilo que estava fora. É como você pega um produto para comprar, né? Numa prateleira de supermercado, você vai olhar o rótulo, né? A marca. Se bem que hoje a gente está olhando preço, do jeito que estão as coisas, a gente vai olhar preço. Mas até o preço para nós mostra o valor que tem sido levado às pessoas. Quais os valores? Deus não olha preço, Deus não olha rótulo, Deus olha o conteúdo, amém? A casca pode ser até feia, mas o que é bonito para Deus é o interior, é aquilo que é atrativo para Ele. A visão de Deus é essa, Ele vai olhar o interior, amém? A gente precisa sim se cuidar, do físico, ter uma boa alimentação, fazer exercício, se cuidar da saúde, da higiene, porque a atratividade natural. Mas o principal, nada disso tem valor se não for o conteúdo para Deus, amém? O conteúdo para o Senhor. Então, é nesse contexto que é a visão do Senhor, né? Deus ele tem essa visão, e a gente sabe como é difícil saber que nós muitas vezes não somos valorizados, às vezes dentro de casa, às vezes no trabalho, às vezes na igreja, na rua. É difícil esperar uma valorização, né? Um feedback positivo, mas isso é do homem, querido. E o nosso conteúdo, ele precisa agradar ao Senhor. Sabe por quê? Porque todo essa preocupação em agradar a Deus, consequentemente você vai agradar o próximo. Se você pensa em agradar o Senhor, você vai agradar as pessoas que estão próximas de você. Você vai ser atrativo, amém? Agora tem pessoas que não conseguem agradar a Deus e começam a ser repreendido pelo próprio Senhor e repreendido pelas pessoas. É questão de aceitação, sabe? Você não tem que mudar para ser aceito pelo homem, mas você tem que mudar para ser aceito por Deus, para ter uma relação com o Senhor, amém? Então, a visão de Deus, né, não é o agora. Deus vê o futuro. Enquanto os olhares humanos te julgam por aquilo que você apresenta ser no momento, Deus olha para você sabendo o que você será amanhã. Ah, como assim, pastor? É a questão do testemunho, né? A gente está vivendo uma série de pregações no Arena Jovem falando de testemunho. Algumas pessoas, quando eu tenho a oportunidade de compartilhar, né, de falar do meu testemunho, de quando eu vim para esse ministério, falando da forma que eu vivia, o que eu fazia, as pessoas olham assim: mas você não tem cara que era desse jeito, não. Graças a Deus, sabe por quê? Porque naquele tempo, no mesmo tempo em que ninguém enxergava em mim mudança, transformação, foi o tempo em que Deus fez. Porque Deus, ele não está olhando agora, ele está olhando lá na frente. Assim como Moisés, foi assim como Davi, quando foi escolhido, amém? É muito bom quando a gente passa a saber disso, porque gera-se uma expectativa: Deus vai mudar, Deus vai transformar, e a gente sabe disso, né? Apesar do porte físico e de boa aparência, foi rejeitado por Deus. Eliabe, a Bíblia conta que os 3 filhos mais velhos de Jessé, né? Eliabe, Abidinabe e Samar, tinham seguido Saul durante a guerra. Eram homens de guerra, homens fortes, né? Tinham portes já preparados para assumir um exército ali, mas foram homens que foi rejeitado por Deus, escolhidos por homem, mas rejeitado por Deus. Amém, queridos? Às vezes a sua visão é de aceitação. Eu quero ser bem quisto, né? Eu quero ser bem aceito. Não, querido, pelo homem não. Mas deseje isso por Deus. Amém? Por Deus. Por isso que eu dei o exemplo aqui de quando a gente tem essa referência de conhecer as pessoas
pelos defeitos e ser surpreendidos pela qualidade dela, isso é maravilhoso. A gente tem a primeira impressão, né, o certo pré-conceito, e a gente fala assim: nossa, para mim você era outra pessoa. Eu estou impressionado. Isso é a mesma visão de Deus, só que Deus já sabe aquilo que está no nosso coração. Amém? E para a gente poder dar sequência aqui, né? Quem diria que o jovem esquecido, pastor de ovelha, Davi, ele seria ungido rei, escolhido como rei, e o mais legal de tudo, além da unção, depois da unção, ele foi e ainda derrubou ali o gigante Golias. E quem diria também, né, que o time do Moisés tornaria-se um grande libertador ao rei, o grande libertador de Israel nas mãos de Faraó. Sabe qual que é o interessante aqui? É que quando Davi ele foi escolhido ali por Samuel, ele vem com o chifre ali, o odre cheio de óleo, e derrama sobre a cabeça de Davi. Naquele momento ele recebe uma unção. Entenda uma coisa: naquele momento o Senhor derrama sobre a vida de Davi, através daquele ato profético, né, feito por Samuel, que era profeta. Então, através do ato profético, ele recebe o óleo sobre a cabeça dele, e na mesma hora, no mesmo momento, ele recebe autoridade. Autoridade. Sabe o que isso significa, queridos? Naquele momento ele passa a ser reconhecido por Deus, e também Deus dá legalidade para que ele receba, né, autoridade no mundo espiritual. Os irmãos de Davi, o pai de Davi, Jessé, né, as pessoas que estavam ali, que tiveram a oportunidade de compartilhar desse momento, de viver desse momento, eles não enxergavam Davi como rei, porque era naturalidade, mas para Deus não é o natural, é o sobrenatural. Naquele momento o Senhor ungia Davi como rei, e sobre a sua cabeça derramava a autoridade, selava ali uma coroa, uma aliança com Deus. E muitas vezes é assim, querido. Deus traz sobre nós uma autoridade a partir do momento em que nós vivemos a decisão do Senhor, a decisão de servir a Deus, fazemos escolhas de servir ao Senhor, nós recebemos autoridade. Mas essa autoridade muitas vezes não vai ser reconhecida por homens, mas sim pelo Senhor. Amém? Deus reconhece essa autoridade, porque essa autoridade é estabelecida por Ele e não por homens. Se fosse olhar o homem, o próprio Samuel; se fosse olhar o homem, o próprio pai de Davi; se fosse olhar o homem, os irmãos de Davi não tinham escolhido ele como rei, mas o Senhor o escolheu, o Senhor o ungiu como rei, e sobre a vida dele o Senhor derramou autoridade. Amém? Davi, ele foi naquele momento reconhecido como rei de Israel por Deus. Então, passaram-se alguns dias ali, a Bíblia fala que ele teve que levar a refeição, né, para os irmãos que estavam em guerra, porque o exército de Israel estava sendo afrontado por um gigante, e esse gigante era Golias, que afrontava. E de repente ali Davi é colocado no campo de batalha. Os irmãos questionam: o que você está fazendo aqui? Você tinha que estar lá no pasto cuidando das ovelhas. E ele presencia, né, o gigante afrontando o exército de Israel. E ele fala: quem é esse gigante circunciso que ousa a desafiar o rei, o Deus de Israel, né? Davi, ele estava ali se posicionando,
com a ótica de Deus, a visão a qual Deus tinha sobre a vida dele. Davi, ele estava exercendo ali a autoridade que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Os irmãos ficaram assustados. Ei, faz isso não, ele vai acabar com você. Estou parafraseando aqui para a gente entender o texto. E de repente Davi já estava no campo de batalha, colocado à frente de Golias. O resto da história todo mundo sabe. Derruba o gigante com uma pedra, corta a cabeça e expõe ali. Por quê? Porque era a autoridade, querido, que Deus tinha colocado sobre a vida dele. Até aquele momento, Davi não era rei, o rei ainda era Saul. Sabe o que isso significa? A visão de Deus. A visão de Deus, a sua posição como rei está guardada em nome do Senhor Jesus, amém? Talvez hoje você tenha enxergado a sua vida limitada, cheia de limitações, mesmo tendo um relacionamento com Deus, mesmo tendo uma aliança com o Senhor, mesmo sendo como Davi, o homem segundo o coração de Deus, a sua posição como rei, como rainha está guardada. Por mais que você se sinta num pasto hoje, apacentando ovelhas, cuidando de ovelhas, a sua posição como rei está guardada em nome do Senhor Jesus. Deus vai te tirar do pasto e vai te colocar no palácio. Foi assim que ele fez com Davi, porque a visão dele é essa sobre nós, amém? Nós precisamos ter a disposição e a disponibilidade de viver a visão do Senhor e a vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus, amém, queridos? Para a gente poder finalizar, eu quero que você entenda algumas coisas que eu anotei, né? Jamais duvide do que Deus pode fazer por você. Jamais duvide do que Deus pode fazer na sua vida. Jamais duvide do que Deus pode fazer na vida das pessoas. Muitas vezes nós temos o preconceito, nós nos colocamos como juízes, queremos o lugar de Deus para julgar as pessoas, interpretar as pessoas. Acredite que a obra que Deus está fazendo em sua vida vai surpreender muita gente. Eu falo isso até mesmo por causa do meu testemunho. Entenda que Deus escolhe pessoas pequenas para torná-las cada vez mais grandes, mais dependentes dele. Por mais que você cresça, por mais que você avance, por mais que você esteja à disposição, seja dependente de Deus, amém? Ele pode te escolher exatamente por você não ser nada aos olhos dos homens, mas Ele pode te escolher por você ser agradável aos olhos dele, agradável aos olhos do Senhor, amém? Para a gente fechar, eu quero fechar com o primeiro exemplo que eu comecei essa palavra. E o primeiro exemplo foi Saul, querido. O primeiro exemplo que eu citei, né? Na visão de Deus, Saul, ele tinha decepcionado ao Senhor, ele tinha desobedecido ao Senhor. Sabe, quando Deus lança o primeiro desafio para Samuel, para ungir um novo rei, Samuel questiona o Senhor, vai, ora, fala com Deus, Senhor, não, porque Samuel agradava de Saul, gostava de Saul como rei, mas Saul foi rejeitado por Deus, amém? Sabe qual que é a visão, querido? Muitas vezes a gente se decepciona, a gente se frustra, porque a gente cria expectativa nas pessoas. A nossa visão é essa, a gente cria expectativa nas pessoas, vai dar certo, nossa, agora eu acertei, graças a Deus essa pessoa caiu como luva, vai dar certo. É assim no trabalho, é assim na nossa casa, é assim nos nossos relacionamentos, e de repente a gente frustra, decepciona. Sabe o que você precisa fazer? Se apegar ao Senhor.
Sabe por quê? Porque Deus enxerga no futuro. Às vezes você tem feito escolhas, tomado decisão que tem agradado somente a você e não tem agradado a Deus. E por isso que você decepciona, por isso que você se frustra. Mas Deus não vê como a gente vê. A ótica de Deus é diferente, a visão de Deus é diferente. Sabe o que isso significa? Que muitas vezes aqueles que te decepcionam, aqueles que te frustram, é só uma revelação para você, porque isso já foi revelado no coração do Senhor, e somente o Senhor ele pode te fortalecer. Amém? Às vezes as decepções, as frustrações, por causa da nossa ótica, da nossa visão, é como se fosse Samuel com relação a Davi, com relação a Saul, perdão. Samuel com relação a Saul se decepciona, fica triste porque era a expectativa que ele tinha, mas no coração de Deus ele já tinha sido rejeitado. Às vezes a nossa decepção com as pessoas é aquilo que já foi revelado no coração do Senhor. E o que significa isso? Somente o Senhor pode sim nos manter de pé, nos fortalecer diante de todas as frustrações e decepções. Por isso que a ótica e a visão tem que ser do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém? Você recebe essa palavra em nome do Senhor Jesus? Graças a Deus, graças a Deus. Eu quero orar por você. A primeira oração para que a gente possa selar essa palavra. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, obrigado, ó Pai, por essa palavra, que nós possamos todos os dias sermos dependentes do Senhor, e que nós possamos, ó Pai, todos os dias buscar viver a sua visão, a sua ótica, e sermos dependentes de Ti, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Você que pode, aplauda o Senhor, glorifica o Senhor. Eu gostaria de fazer a oração mais importante deste culto, a oração mais importante, que é a oração de entrega. Então, mais uma vez, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e repita assim comigo: Senhor Jesus, muito obrigado por essa palavra. Hoje eu quero viver de acordo com a sua visão. Por isso, hoje eu decido, eu escolho e eu aceito o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida e me dê a vida eterna. E eu, Senhor, que estava longe, hoje eu decido voltar em nome de Jesus. Graças a Deus, graças a Deus. Essa é a oração mais importante, é a oração de entrega. E mais uma vez eu gostaria, você que teve acesso a essa palavra pela primeira vez e recebeu essa oração, gostaria que você entrasse em contato com um telefone que está aparecendo na tela do seu computador, do seu celular, da sua televisão. E nós vamos fazer uma oração por você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te dê uma semana de vitória, que seja sim a melhor semana da sua vida, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.